Vamos abrir o texto de Mateus. Mateus 27. Versículo 46. Diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, graças te damos pela tua presença e te pedimos a presença manifesta da tua graça na ministração da tua palavra. Abre os nossos corações. Queremos, Pai, tocar e ver a pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa noite e por cada pessoa que aqui está. Tu conheces profundamente o que se passa no coração de cada um. Tu sabes todas as nossas necessidades. Tu conheces a nossa ansiedade que não é te oculta. Então nós entregamos diante do trono da tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A força desse texto está na pergunta: por que me desamparaste? Você já fez essa pergunta para Deus? Já? Alguém que você amava virou as costas? Você sabe medir a dor de uma pessoa abandonada? Um filho que vira as costas? Será que nós sabemos realmente o que significa ser abandonado? Deus meu. Sabe aquele momento que você não vê nada, não enxerga nada? Vamos abrir Isaías, só para a gente ter uma ideia do que Deus pode. Isaías 50. Você já passou por este momento aqui, não? Sim. Você já experimentou um momento difícil? Versículo 10 de Isaías 50. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Está perguntando: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo que andou em trevas? Naquele momento houve trevas. Jesus não viu mais ninguém. Ser abandonado pela família, pelos amigos, pela aquela pessoa que você amava. Qual é a dor, o grau desta dor? Olha só: que andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou. Apesar deste momento, quando Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda disse: Deus meu. Em momento algum ele desconfiou da fidelidade de Deus. Ele poderia ter dito assim: por que eu fui abandonado? Usar, blasfemar. É assim que nós fazemos.
Muitas vezes, quando somos abandonados ou rejeitados, a nossa tendência é a murmuração. E quando estamos em trevas, é por que, Senhor, comigo? Por quê? Mas Jesus não. Deus meu. Porque Ele confiou, mesmo em momentos de trevas. O que nós podemos ver neste brado? Por que me desamparaste? Antes, só para a gente relembrar, que Jesus falou 7 vezes naquela cruz. 7. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. E ali está mostrando a perfeição da redenção de Deus naquela cruz. Deus é perfeito. E a sua redenção é perfeita. Então, 7. Nós já estudamos a primeira, que envolve o quê? O perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você está carregando alguém nas costas? Perdoa. O perdão é terapêutico, não só salvífico. Tem gente que mesmo sem experiência com Cristo, quando tem atitude de perdão, isso é saudável. Ele é liberto. Amargura é fruto da falta de perdão. Em momento algum, Jesus Cristo se amargou por ter sido abandonado. Bastou alguém virar as costas, nós nos amargamos. Por isso que nós precisamos entrar nessa escola divina, essa escola da adoração. Se matricular. Senhor, eu te adoro. Mesmo no momento mais difícil, nesse momento de abandono, Deus meu, por que me desamparaste? Por que viraste as costas? O perdão, a segunda fala, alguém lembra? Não. É verdade que o espaço-tempo é muito grande, não dá para lembrar. Mas a segunda fala está relacionada ao ladrão. Lembra-te de mim, quando entrares, teu rei. Lembra-te, isso é salvação. Ele foi salvo pelo gongo. No último momento. Ali mostra a justificação. Não há graduação na justificação. Podemos dizer que pode existir uma graduação na santificação. Uma pessoa que está conhecendo mais ao Senhor. Mas na justificação não há graduação. Aquele foi justificado. Depois, a terceira fala de Jesus foi quando ele diz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Afetividade. O cuidado que nós precisamos ter um com o outro. E agora, o tema é o sofrimento. Que ninguém gosta. Sofrer, ninguém quer. Aliás, Deus é sofredor. E Deus sofre, porque a Bíblia diz isso. Agora, essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Ela está no Salmo 22. Por que no Salmo 22 e não em outro salmo? Não sei, mas parece-me que tem um sentido aí. Tem um significado por estar no 22. Pode ler. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de meu salvamento as palavras de meu bramido? Que momento foi este? Aqui é uma profecia já antecipando o sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E por que ele está no 22? Porque nós temos o 23, que inicia, o Senhor é o meu pastor. Para ele ser o seu pastor, você precisa passar pelo 22. Você precisa morrer. Porque ele não é pastor de
de bode, ele é pastor de ovelha. E ovelha tem que ir para a cruz. Então você pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Por que Ele é o meu pastor? Porque eu sei que Ele foi desamparado lá naquela cruz por mim. E o 24, versículo 7, pode ler, Danilo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Há muitas explicações em torno desse texto, mas eu só quero dizer para vocês que aqui está falando da vida ressurreta, da vida de vitória. Se você passou pelo Salmo 22, se você morreu, você pode dizer, Ele é o meu Senhor. O Senhor é meu pastor. Por quê? Porque Ele ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Aqui está falando da vida ressurreta, uma vida de vitória. E a nossa vitória está exatamente nesse brado. Por incrível que pareça, Deus meu, por que me desamparaste? O que podemos ver? O que nós podemos ver um pouco mais? O que está por detrás dessa fala de Jesus Cristo? Qual é a riqueza? Qual a grandeza? Por que tanto amor? O que é amar? Por que Deus se deu? Ninguém pode dar, ninguém pode amar como Cristo nos amou. Ninguém pode amar. Você é capaz de dar a sua vida para alguém? Vamos pegar um texto que está em João 15, 13. Você é capaz de dar a sua vida por um bandido? Você é capaz? Não? Nem eu. Ninguém é capaz. Você é capaz de amar uma pessoa que estuprou o seu filho, sua filha? Você é capaz de amar um pedófilo? Quem é capaz? Quem que pode dar a vida por alguém? Já pensou nisso? A grandeza da doação de Deus? Pode ler, Danilo, 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém. Uma coisa você vai escrever no seu coração, ninguém vai dar a vida por você. Nenhum homem. Mas Jesus se deu. Amém. O que é amar? O que é amar, meus queridos? É se dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amar é se dar. Muitas mulheres são amargas porque falta o amor do marido. É uma questão de causa e efeito. Se você quer uma pessoa amável, é só amar. É se dar. Mas essa pessoa, esse companheiro ou companheira é tão complicado. Mas é amar. Amar até o fim. Qual é a grandeza desse amor de Deus? Como é que você pode descrever essa doação? Isso não passa pela nossa cabeça. Deus poderia ter acabado com a raça no piscar de olhos. Mas eu quero ler um trecho de um profeta. Não vou falar o texto, só para vocês terem ideia. Depois eu falo o endereço. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal.
onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Tira-me do lamaçal e não me deixe atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absolva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. E não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma. Resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afronta-me quebrantar o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por um mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. De quem está falando? Ele fez isso por causa de mim e de você. Isso é brincadeira? Atolei-me no profundo lamaçal. Está falando de Jesus Cristo no momento que ele foi levantado naquela cruz. E muitas vezes nós estamos brincando de cristianismo. Mas neste brado tem a grandeza do amor de Deus. Mas também tem alguma coisa a mais. Encontramos neste brado de Jesus Cristo os fundamentos da nossa salvação, visto por 4 pontos. Primeiro, foi uma morte substitutiva. Cristo morreu por nós. É o lado objetivo. É o lado histórico. É como você pegasse um copo d'água e descrevesse a água, dizendo que a água tem as suas riquezas, e fizesse poesias acerca da água, falasse muito bem dela e que ela mata a sede. Esse é o lado objetivo da cruz. Cristo morreu por nós. Segundo aspecto da tragédia do Calvário é que a morte de Cristo foi inclusiva. Deus meu, por que me desamparaste? Por que viraste as costas a mim? Por quê? Porque o lado objetivo da morte de Cristo por nós, existe o lado subjetivo. Nós entramos no corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós o poluímos. Nós entramos. Ele bebeu desta lama. Então foi inclusiva. Não só a pregação, Cristo morreu por nós, mas morremos com Ele. O terceiro aspecto do Calvário está na nossa morte, na nossa identificação. Ela é identificativa. Estamos unidos ao Senhor na sua morte e ressurreição.
tudo que aconteceu com Cristo naquela cruz, tudo aconteceu com cada um de nós. Ele não só nos substituiu, mas também nos incluiu. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que ele atraiu de mim e de você? Ele atraiu a nossa velha natureza, a depravação da raça. Você nasceu depravado. Eu nasci depravado. Todos nós. A total depravação da raça. Merecíamos o inferno. Mas Deus, por graça e amor, Ele colocou essa depravação, essa natureza maligna dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então foi uma morte inclusiva, identificativa, porque quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele foi para a sepultura, nós fomos juntos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos em novidade de vida. Agora, não só estamos em Cristo, como Cristo está em nós. São duas coisas diferentes. Quando você diz, eu estou em Cristo, você está dizendo, eu fui aceito por Deus. Está tudo certinho, está tudo consumado. Deus nos vê perfeitamente em Cristo. O lado estamos em Cristo. Esse é o lado identificativo. Estamos em Cristo. Significa que, diante de Deus, nós somos irrepreensíveis. Perante Ele. Não há mais culpa. Agora, quando você diz Cristo vive em mim, significa governo. Quem está governando a sua vida? As circunstâncias, as pessoas. Então aí é o lado da nossa identificação, não só com Ele, mas Ele em nós. Quando você diz, eu estou em Cristo, você diz, eu fui aceito por Deus. Quando você diz, Cristo vive em mim, significa, Ele governa a minha vida e todas as circunstâncias. Depois tem a morte expiatória. O que é a morte expiatória? Vamos ver que essa morte de Cristo, primeiramente, foi para Deus. Êxodo. Foi a propiciação. Por que para Deus, primeiramente? Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. É muito linda a analogia. É uma figura linda. Que o Espírito Santo mostre isso no seu coração. Isso aqui é muito grande. Isso é muito rico. Por quê? Porque se você está em Cristo, a morte não tem mais domínio sobre você. Ela vai passar. Eu estou falando da morte espiritual. Da morte física, estamos sujeitos. Mas da morte eterna, não há mais. Por quê? Porque Deus vê o sangue. A propiciação, a morte, o perdão dado por Deus. Então Deus nos vê em Cristo. Então Ele passa e olha e vê o sangue. Ele não está olhando para dentro da casa, mas fora da casa. Vamos admitir que ali, nessa figura, os israelitas, aqueles que colocaram o sangue, estivesse lá brincando, estivesse até discutindo, brigando, você acha que a morte passaria? Não, porque tem o sangue. Jesus vê o sangue. Ele não está à caça das minhas fraquezas, das minhas mazelas.
Deus vê o sangue de Cristo. Este sangue que purificou os nossos pecados é o segundo lado. É para Deus primeiramente, depois purifica os nossos pecados. A cruz tem dois aspectos. A cruz é para eliminar o que nós somos, a nossa morte com Ele. E o sangue é para purificar o que nós fizemos. Essa é a grandiosidade, a beleza do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque você entrou no corpo do Senhor Jesus Cristo, ganhando a riqueza de um sangue que purifica os pecados. E do mesmo sangue que purificará as nossas consciências de obras mortas. Ou você acha que depois que nasce de novo não tem mais erro, não peca? Não erra o alvo? Às vezes uma oração vem da carne, obra morta. Às vezes uma pregação é da carne, obra morta. Às vezes você está falando para uma pessoa, evangelizando e chega em casa inquieto e falou coisas que não deveria, obra morta. Mas o bom é que o sangue é uma ação contínua, purificará a nossa consciência de obras mortas. Porque os pecados foram perdoados, apagados, purificados pelo sangue. E este sangue agora é na vida do regenerado, que tem uma ação contínua. Quantas vezes eu já orei na carne? Muitas vezes. Quase sempre. Quantas vezes eu preguei na carne? Obras mortas. Mas eu dou graças a Deus, porque o sangue tem este poder de purificar a minha consciência, a sua consciência de obras mortas. Aí você pergunta, por que Deus desamparou Jesus Cristo? Tudo para nos beneficiar. O que podemos ver no brado de Jesus? O seu amor. O que é amar? Amar é se dar. Amar é se entregar. Amar é dizer, estou aqui. O que nós vemos mais neste brado? Na cruz o homem contribuiu com a sua depravação. Qual foi a sua contribuição com a morte de Cristo? A sua depravação. Você acha isso muito forte? Por que Jesus Cristo morreu? A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Não diz isso? Por que Jesus morreu? Se ele não tinha pecado? Hein? Por quê? Porque o pecador era você, o pecado estava em mim e você. Então nós entramos. A morte dele então é nossa. Então nós contribuímos com a depravação, com a natureza, com este velho homem. Na cruz, Satanás manifestou sua insaciável inimizade contra a semente da mulher. Lembra lá em Gênesis? Mas ali na cruz ele foi derrotado. Ele atingiu o calcanhar, a cruz. Mas Jesus destruiu a cabeça da raça adâmica. Hoje você pode pertencer à raça adâmica por ignorância, por incredulidade. Porque na verdade no mundo só tem duas raças, a adâmica e a cristocêntrica. Se você estiver em Cristo, é na raça cristocêntrica. Se você continua ainda no pecado, você é da raça adâmica. Então, Satanás foi derrotado. Não se preocupa com ele não, não valorize Satanás não. Tem gente que gosta de conversar com Satanás, conversar com os demônios, bater papo. Já viu isso? Tem um bate-papo aí na televisão. Aliás, eu por acaso
assistindo de madrugada. Não é piada, não. Às vezes pensa que é piada, mas não é, não. O cara estava expulsando o demônio de uma pessoa e disse assim: de onde você veio? Aí ele disse: eu vim da Bahia. Não, eu vim das trevas. Então, ele foi orientado a dizer isso. Há muita coisa ali orientada, viu? Muita coisa. De onde você veio? Da Bahia. Não, das trevas. É um demônio baiano. Mas não fique aí valorizando Satanás, não. Em nome de Jesus, ele está expulso. Amém. Perigo maior, a Bíblia diz para você não resistir o perverso. O homem perverso. Mas Satanás já foi derrotado. O que mais? Na cruz o justo morrendo pelo injusto. Na cruz vemos a justiça de Deus imputada no homem. Porque Deus imputou o pecado em Cristo e Cristo imputou nos nascidos de novo a sua justiça. Por que Deus desamparou Jesus Cristo? Agora, o que podemos ver mais acerca dessa declaração de Jesus Cristo? Aqui vemos a destruição de uma falsa esperança. Esquisito? Por que a destruição de uma falsa esperança? Não pense você, que se você não nascer de novo, Deus vai passar a mão na sua cabeça lá no juízo final. Tem muita gente que pensa assim. Deus é amor? É. Então lá no finalzinho ele vai dar desconto, fazer ali um joguinho. Entra. Não. Deus é implacável com a sua justiça. Se morrer fora de Cristo, vai para o inferno. Aliás, o inferno vai deixar de existir. O inferno não vai existir. Porque o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. O inferno vai dar os seus mortos. O inferno é a antessala do lago de fogo, como o paraíso é a antessala do céu. As pessoas que morrem hoje em Cristo, elas vão para o paraíso. Essa ideia também que eles ficam dormindo. Não. As pessoas que morrem em Cristo, elas estão no paraíso, em pleno gozo, em espírito. O paraíso é uma antessala do céu, como o inferno é uma antessala do lago de fogo. Então não brinque com essa verdade. Deus despejou toda a sua ira sobre Jesus Cristo. E Ele não vai simplesmente lá no finalzinho e dizer: olha, pois é, Senhor, eu fui tanto naquele culto, ouvi, mas eu não sei, eu não prestei atenção, minha cabeça estava aí pensando na segunda-feira e eu não dei conta. Não é verdade? Tem gente aqui que está dormindo, está assim aéreo, olhando. Espero que você seja acordado. É verdade, se vocês soubessem, está aqui na frente, olhando para o rosto de muitos, dá um desânimo, dá vontade de descer aqui e ir embora. É verdade. Dá um desânimo. Parece um negócio que eu estou brincando aqui, já com um jogo de palavras, usando palavras assim. Mas Deus não brinca com a sua verdade. E Ele quer salvar você. Ele quer salvar você com a simples atitude de fé. Jesus, eu aceito a minha inclusão no teu corpo. Eu recebo pela fé a minha morte no corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero viver para a tua glória. Agora, Jesus, me matricule nessa escola da adoração. Eu quero,
Porque Deus busca verdadeiros adoradores. Você sabe que Deus está buscando adoradores? Você quer ser um deles? Agora, não esqueçam que primeiro tem que passar por Deus meu, porque me desamparaste. Tem que passar pela cruz. Ninguém pode ser filho de Deus sem passar pela cruz. Ninguém pode se tornar filho de Deus sem morrer com Cristo. Ninguém pode dizer, levantai, porta as vossas cabeças, se não estiver em Cristo. A cruz é a destruição daquilo que nós somos. É o fim da raça adâmica. E a ressurreição é o início de um novo homem. Que agora precisa aprender, entrar na escola. Eu me matriculei semana passada na escola de Deus. Falei, Senhor, eu quero ser matriculado, porque eu descobri na Bíblia, recentemente, que Deus está buscando adoradores. Vamos lá para esse texto? Está em João. E eu falei, eu não sabia disso aqui não. Eu li tantas vezes, eu não tinha ideia de que o Senhor está buscando. Espera aí, deixa me ver. É 4, aqui tem Torres, quando neste monte 4:22. João 4:12. 22, 4:22. Pode ler o 22 primeiro, 22 e 23. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha Deus buscando, gente. Deus procura adoradores. A gente pensa que adorar é simplesmente participar de um conjunto de louvor. Não. A adoração, primeiro, onde está essa adoração? No Espírito. No Espírito regenerado. E em verdade, porque está relacionado com a verdade de Deus, com a pessoa de Cristo. Agora, interessante que esse texto está mostrando aqui alguns adoradores. Por exemplo, vós adorais o que não conheceis. Um adorador que não conhece. Essa coisa esquisita, né? Está adorando quem? Não sei. Estamos aí, estou adorando alguém. E tem mais. Nós adoramos o que conhecemos. Existe uma adoração por conhecimento, mas não é adoração em espírito ainda. Impressionante isso, né? Você vai encontrar um adorador que não conhece, dizendo, eu adoro o Senhor, mas não conhece. E aquele que conhece também está dizendo que adora, mas não está adorando com a verdadeira adoração. Porque aí o local foi trocado. Eu vou adorar a Deus, vai na igreja batista hoje à noite. Não, você vem para a reunião. Você vem para a reunião, junto com os irmãos em comunhão, adorar o Senhor. Mas a tua adoração, a sua vida íntima, particular, começa quando você ganha a experiência de novo nascimento. Quando Deus, em Cristo, regenera o espírito outrora morto e coloca no nosso espírito o Espírito Santo para nos auxiliar na adoração e na revelação. Tudo é dele, por ele e para ele, nada é nosso. É simplesmente você dizer, Senhor, eu quero essa escola, eu quero entrar na tua escola. Mas não na escolinha do professor Raimundo, não. É na escola do Senhor. É na escola dele. Senhor, eu quero te adorar, me ensina. Você sabe que Jesus, interessante, que os discípulos não pediram para Jesus, Jesus nos ensina a pregar. Nos ensina a orar. Engraçado isso. Interessante. Eu não tinha observado isso, mas lendo um artigo, o camarada me chamou a atenção, dizendo assim, Jesus não ensinou os discípulos olha, vem cá, quero ensinar vocês isso aí, dar uma aula. Eu sei que é necessário, né? Mas ensinou a orar. Intimidade. A nossa vida é tão superficial, é tão rasa,
que um ventinho bastou para a gente, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Uma cólica já é o suficiente para você entrar em pânico. Nós entramos em pânico com qualquer coisinha. Mas você não sabe a dor do abandono. Pois é, você não sabe a dor do abandono de Jesus Cristo lá naquela cruz, do Pai ter virado as costas para Jesus Cristo, e agora você está aí reclamando porque alguém abandonou você? Esse abandono é transitório, mas você precisa ganhar, mesmo abandonado naquela cruz, você descobrir que Jesus foi abandonado por mim e por você, para você ganhar uma união com Deus para sempre. Por último, o que esse brado nos ensina? O que tem a mais nesse brado? Além do amor, da graça, da misericórdia, da morte substitutiva, inclusiva, identificativa, expiatória, que perdoa. O que tem mais? Nós vimos que Deus é fiel. O Senhor Jesus não tinha absolutamente nada agora em que descansar, senão no pacto da promessa do seu Pai. Você sabe que Deus ressuscitou Jesus. Quem disse isso foi a Ruth Paxson. Vou tentar lembrar. Que a ressurreição de Jesus Cristo, que o amém de Deus foi quando Jesus disse, está consumado. Aí Deus o ressuscitou, porque a obra foi perfeita. Se Jesus não tivesse consumado, Deus não teria ressuscitado Jesus Cristo. Então a ressurreição de Jesus foi o amém de Deus para tudo está consumado. Que é uma fala que nós vamos ver mais para frente. Se Jesus tivesse cometido alguma coisa errada, ele não teria sido ressuscitado por Deus Pai. Então uma confiança foi muito grande. Foi um brado de aflição, mas não de desconfiança. Deus havia se retirado dele. Mas note, com a sua alma ainda se apega a ele. Deus meu. Ele não desconfiou. Quando todos os confortos visíveis e sensíveis desapareceram, o Salvador se apega ao seu Deus. Quando tudo fora do seu controle, ele se apega a Deus. E você? Na sua angústia? Quem que não tem angústia aqui? Quem que não tem angústia? Qual é a sua angústia? Abandono? Rejeição? Uma calúnia? O que mais? O que foi? O que você sofreu? O que te incomoda? Qual é a sua aflição? Deus meu. Agora eu posso dizer, eu não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Porque quando Jesus Cristo foi abandonado naquela cruz e foi recebido lá nos céus, o pacto foi consumado. E agora você pode dizer para Deus, em ti confio. Quero confiar, colocar nas tuas mãos toda a minha angústia. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta, lá no seu coração, pode ser literal, pode ser espiritual. Fecha a porta do seu coração e derrame-se diante de Deus, colocando todas as suas mazelas, as suas angústias, as suas culpas, tudo. E o sangue dele derramar naquela cruz é suficiente. Ele foi desamparado, gente. Ele foi abandonado por mim e por você. Que Deus, por graça, que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos torne verdadeiros adoradores. A morte de Cristo na cruz
foi uma morte maldita, era uma escuridão sobrenatural. Não era noite, pois o sol estava em zênite. Como disse Spurgeon, fez-se meia-noite ao meio-dia. Fez-se meia-noite ao meio-dia. Qual servo que andando em trevas confiou no Senhor? Jesus Cristo. Como é que você está vivendo? Você não está vendo nada. Está tudo errado. Nada certo. Confia no Senhor. Faça uma entrega da sua vida, de que você é, de tudo que você tem, possui. Entrega. Entrega o filho, o marido, mulher. Entrega bens, entrega tudo. Faça uma entrega. Porque esse desamparo ali naquela cruz foi para nos acolher. E Deus nos recebe com muita alegria. E aí podemos descansar na sua presença. Você já fez entrega para Deus da sua vida? Ou você acha que você ainda tem muito tempo? Olha que a gripe suína está aí, hein? Essa não mata muito não, o que está matando é a outra mata mais. A comum está matando mais. Mas a morte não avisa, não bate na porta, amanhã eu passo aqui. Mas a graça está passando por todos nós. E a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. Que Deus, por graça, revele, mostre, que Cristo cresça, que Ele seja o nosso tudo. Amém?